Olá pessoal, vamos fazer aqui agora a questão número 6, a última aí da aula 9, né? Tentar desenvolver ela aqui. Bom, a questão é essa aqui, né? É uma equação diferencial que não é separável e nós vamos verificar aqui também que ela não é homogênea. Sinceramente, eu não consegui desenvolvê-la. Eu mandei lá no fórum da nossa disciplina uma pergunta lá para o professor e ele respondeu lá, né, como que eu poderia proceder e aí eu consegui desenvolver. Então eu precisei da ajuda aí para poder conseguir fazer essa questão. Principalmente por essa questão, né, que ela não é uma equação diferencial homogênea. Ela vai precisar de um artifício aí para conseguir, né, desenvolvê-la. Uma coisa que eu não imaginava que poderia ser feito e ele explicou lá que pode e tudo mais. Bom, então, iniciando a história, nós vamos dar uma organizada, porque aqui tem dx, aqui também tem um dx aqui, tem dy, tem uma multiplicação envolvendo. Então vamos melhorar tudo isso para ficar o dx todos juntos e os dy, fazer uma separação aqui, né? Então a gente vai ficar com y ao quadrado x ao quadrado mais 2 dx mais x à terceira y à terceira vezes y dx, que foi feita essa multiplicação aqui em primeiro momento. Agora, mais e menos dá menos, e aí a gente vai novamente, x à terceira mais y à terceira vezes x vezes dy igual a zero. Então, a única coisa que a gente fez foi multiplicar esse por esse, deu esse termo aqui, né? E multiplicar esse por esse, deu esse termo de cá. Agora, a gente vai juntar aí os termos que tem o dx no caso. Então, nós vamos ficar com y ao quadrado x ao quadrado mais 2 mais x à terceira mais y à terceira vezes y, todos eles, dx, menos x à terceira mais y à terceira, x dy igual a zero. E aí, nesse formato, a gente já consegue identificar o nosso m de xy, a gente pode nomear aqui, né? E o nosso n de xy, que é onde a gente faz aquela substituição pelo lambda, né? No lugar do x, a gente coloca lambda x. No lugar do y, a gente coloca lambda y e faz as substituições aqui em todo esse termo que foi chamado de m de xy para verificar a homogeneidade. Eu sugiro que, se for necessário, né, que assista às aulas anteriores que eu explico melhor essa questão do lambda, dessa substituição, para verificar a homogeneidade. Aqui nós vamos passar um pouco mais adiante nessa questão. Bom, o fato é que é o seguinte, que a gente fazendo essa multiplicação aqui, y ao quadrado, x ao quadrado, mais 2y ao quadrado, mais x à terceira, mais y à terceira, vezes y dx, menos x à terceira, mais y à terceira, vezes x dy igual a zero. A gente fazendo essa multiplicação aqui e pensando no lambda que a gente vai colocar aqui no lugar, aqui a gente vai ficar com lambda y ao quadrado. Aqui a gente vai ficar com lambda x elevado ao quadrado, mais 2 lambda y, esse termo aqui ao quadrado, né? Mais lambda x elevado à terceira, mais
lambda y elevado à terceira, isso tudo vezes lambda y, né? É essa verificação que a gente faz. E aí a gente consegue visualizar que aqui a gente tem um lambda à quarta, que nós vamos multiplicar lambda ao quadrado vezes lambda ao quadrado, vai ficar lambda à quarta. Aqui a gente coloca em evidência aqui, a gente consegue visualizar o lambda segunda. E aqui lambda terceira, com lambda terceira, coloca em evidência, esse lambda terceira multiplica por esse lambda, nós vamos ficar com lambda à quarta. Então aqui a questão da homogeneidade nossa já deu errado, né? Para ser homogêneo precisava de um lambda à quarta aqui, né? Porque aqui no n de xy também vai ser lambda à quarta, se for fazer todos os procedimentos e tal. Bom, então não sendo homogênea, a gente não poderia fazer aquela substituição usual que a gente faz, por exemplo, y igual a vx ou x igual a vy. Não daria para fazer isso. Mas a sugestão aí do professor, o que ele ensinou a fazer foi o seguinte: inicialmente, desconsiderar esse termo. Depois a gente vai voltar com ele na equação de forma a não alterar a equação. Mas para início de resolução, vamos pensar que ele não exista, né? Se eu compreendi bem o que ele me explicou lá. Então, posteriormente, a gente insere esse termo novamente no desenvolvimento da solução da equação. Então, se a gente desconsiderar esse termo, realmente não vai ter essa parte aqui, não vamos ter o lambda ao quadrado aqui, então a gente vai ficar com uma equação homogênea de grau 4, no caso, né? De grau 4. Então vamos fazer isso na próxima página. Tá aí, maravilha. A gente já reescreveu aqui a equação sem aquele terminho lá de 2y ao quadrado, né? Fora aquele pequeno termo. E agora ela é homogênea, então a gente pode fazer a substituição. O nosso y nós vamos chamar de vx e o nosso dy nós vamos chamar de xdv mais vdy. Aqui também a gente faz, para poder encontrar essa parte aqui, a gente faz a derivação implícita desse termo aqui, pela regra do produto, né? Beleza. Então vamos lá, as substituições. Y ao quadrado, então vamos colocar aqui vx ao quadrado, x ao quadrado, mais x ao cubo, mais vx ao cubo, vx dx menos, agora x ao cubo mais vx elevado ao cubo, fecha aqui, x dy é o x dv mais v dy igual a zero. E agora tentar melhorar tudo isso aqui. Vai ficar v ao quadrado x à quarta, mais, aqui nós vamos fazer a distributiva, então vai ficar v x à quarta, mais, esse v está elevado à terceira, vezes v à primeira, v à quarta, x à quarta, perfeito, dx, menos. Agora, esse x aqui eu vou passar ele na frente para deixar para multiplicar ele depois. Então, vai ficar x, vamos abrir aqui a colchete aí. E vamos lá, x à terceira vezes x dv vai ficar x à quarta dv.
mais x à terceira vezes v dy. Então vai ficar x à terceira v dy mais, agora, v à terceira, x à terceira vezes x dv. Vai ficar v à terceira, x à quarta, que aqui x à terceira mais 1, x à quarta dv. Agora, v à terceira vezes v vai dar v à quarta, x à terceira dy, né? V à quarta, x à terceira dy igual a zero. Quase que não coube aí. Muito bem. Não, quase tudo muito bem. Faltou aqui só uma chavezinha aqui, porque o x multiplica tudo, né? Então, continuando, agora vamos separar ainda mais tudo isso para ver o que dá para ser eliminado ali. Bom, na verdade eu não vou separar não, eu vou escrever tudo de novo, eu vou separar só o lado de lá. V2 x à quarta mais vx à quarta mais v à quarta x à quarta dx menos, agora sim que eu vou fazer a multiplicação aqui, vai ficar menos x à quinta dv menos x à quarta v dy menos, então aqui já foi, menos x à quinta v à terceira dv menos x à quarta v à quarta dy igual a zero. Agora eu fiz a distributiva do x com todos os termos aqui. E aí a gente consegue reparar o seguinte, que tem algo errado, né? A gente consegue reparar o seguinte, tem alguma coisa errada aqui nessa história toda. Tem de errado, que é assim, ó. Tem de errado isso aqui. Não tem nada de dy aqui, ó. Isso aqui é tudo dx. Porque se eu já estou substituindo o y, como é que eu vou ficar com y no fim da história? Não tem jeito. Se eu já estou deixando de ter o y ali. Meu pai do céu, velho. Então vamos lá. Dx. Aqui é dx. Aqui é dx. Aqui é dx. E aqui, ó, é dx. Bom, então esse aqui que foi o erro meu, certo? Na hora de fazer essa derivação implícita aqui, na verdade a gente fica com x dv e v dx. Com x dv e v dx. E não com dy aqui no caso. Por isso que deu todo esse probleminha aí. Mas no restante parece que está certo. Bom, então voltando. Temos um dx aqui, temos um dx aqui. Esses dx nós vamos juntar aqui com essa turma de cá. Então vamos ficar tendo o quê? Nós vamos ficar tendo v ao quadrado x à quarta mais vx à quarta mais v à quarta x à quarta menos x à quarta v menos x à quarta v à quarta, agora sim,
dx, né? Menos, vamos abrir aqui a chave aqui, ó. Vamos colocar x à quinta dv mais x à quinta v à terceira, tudo isso dv igual a zero. Aí a gente colocou em evidência os dv também, né? Assim como a gente fez com dx aqui. E aí fica bom porque v à quarta, x à quarta, a gente consegue eliminar com x à quarta, v à quarta. E vx à quarta com x à quarta v também, ó, que aqui é mais, aqui é menos, aqui é mais e aqui é menos. E aí diminui bem a nossa história. A gente fica então com v ao quadrado, x à quarta, dx, né? Menos, eu estou escrevendo um pouquinho longe para ter um espacinho ali. Menos o seguinte, esse x à quinta a gente coloca em evidência, vezes, na verdade esse dv aqui nem precisava, porque eu coloquei o dv aqui fora. Eu já coloquei em evidência, né? Então a gente fica com 1 mais v à terceira dv igual a zero. Maravilha, o x à quinta foi para a evidência, aqui ficou 1 mais v à terceira dv. Aí vocês recordam que a gente, no comecinho da nossa resolução, a gente abandonou um 2y ao quadrado, né? Para poder conseguir uma equação homogênea, para poder fazer essa substituição que a gente queria fazer. E no caso nosso y, a gente chamou de vx, então na verdade a gente abandonou o seguinte, a gente abandonou 2vx elevado ao quadrado. E agora vem a calhar esse 2vx aqui, ó. Se a gente somar esse 2vx ao quadrado aqui, a gente vai ter uma boa, não vai ter uma mudança na equação, né? Porque na verdade a equação que a gente queria resolver era essa, e não essa que a gente estava desenvolvendo aqui, né? E a gente, nesse caminho todo, se a gente fosse caminhar com todo esse termo aqui, ia piorar mais ainda a nossa situação. Então, não vai alterar em nada, né? A conta nossa aqui, e no fim vai dar tudo certo. Tomara, né? Se não deu certo é porque não chegou no fim. Então, beleza. Então, vamos lá. Mais 2vx elevado ao quadrado. Deixa eu só colocar melhor aqui para ficar bem visível. Maravilha. Então, acrescentamos esse termo para a gente fazer a conta adequada, que a gente realmente tem que fazer. E aí, a gente consegue ter v ao quadrado e v ao quadrado, para a gente colocar em evidência. Então, a gente vai ficar com v ao quadrado vezes x à quarta mais x ao quadrado, aliás, 2x ao quadrado, né? Dx, e aqui menos x à quinta, 1 mais v à terceira, dv igual a zero. E aí perfeito, é isso mesmo que a gente precisava. Agora eu vou copiar isso aqui e vamos para mais uma paginazinha aqui. Bom, pessoal, vou continuar aqui nessa página. Então, dessa forma aqui, a equação é separável, né? Os termos com x junto com dx, e tem esse termo 5, x elevado à quinta, que também pode ser posto aqui junto com x, e o v, os termos de v junto com dv. Então vai ficar assim, x à quarta mais 2x à segunda sobre x à quinta menos 1 mais v à terceira sobre v ao quadrado
esse termo aqui é dx, né? E esse termo de cá é dv, igual a zero. Quando a gente chega a separar as variáveis dessa maneira, a gente já pode aplicar a integral, né? A gente já pode integrar os termos. E aí, vou simplificar um pouco mais essa integral, fica integral de, aqui como é uma soma, fica x à quarta sobre x à quinta, que é 1 sobre x dx, mais, por causa da soma, integral. Esse 2 aqui ele já pode sair fora da integral, fica 2 vezes a integral de x ao quadrado sobre x à quinta, que na verdade vai dar x elevado a menos 3, né? X elevado a menos 3 aqui. Agora, menos a integral de 1 sobre v ao quadrado menos a integral de v à terceira sobre v ao quadrado é v, aqui dv, que eu estou esquecendo, e aqui dv, igual a zero. Beleza. Agora, integral de 1 sobre x é ln de x, mais 2 vezes. Integral de x a menos 3 vai ser x menos 3 mais 1 dá menos 2 sobre menos 2 aqui. Menos integral de v elevado a menos 2, é esse mesmo caso aqui, né? Vai ficar v elevado a menos 1 dividido por menos 1 aqui no caso. E essa aqui menos v ao quadrado sobre 2 igual a nossa constante. Maravilha. Agora, vamos de novo para uma próxima página aí, né? Beleza. Agora nós faremos o seguinte. A gente vai dar uma organizadinha nisso aqui, né? Escrever ln de x menos 1 sobre x elevado ao quadrado mais 1 sobre v menos v ao quadrado sobre 2 mesmo, igual a nossa constante. Só relembrando que o nosso v, que o nosso y era v vezes x. Então, o nosso v vai ser y sobre x. Então, vai ficar ln de x menos 1 sobre x ao quadrado mais, aqui, a gente vai colocar aqui no lugar do v, y sobre x, então é a mesma coisa que x sobre y. E aqui vai ser menos meio vezes o v ao quadrado, que é então y ao quadrado sobre x ao quadrado, igual a nossa constante c. E aí, só para a questão de para ficar igual lá, né? A resposta da apostila, apresentou aqui com x ao quadrado vezes y. Então, basta a gente multiplicar todos os termos por isso. Aqui vezes x ao quadrado y, aqui também vezes x ao quadrado y, x ao quadrado y, x ao quadrado y. Então, aqui essa multiplicação dá x ao quadrado y ln de x. Aqui nós vamos ter menos y, né? Que corta esse termo com esse, dá y. Aqui nós vamos ficar com mais x à terceira, porque y com y vai simplificar, x a primeira vezes x a segunda dá x à terceira. E aqui vai ficar menos y à terceira
dividido por 2 igual a c vezes x ao quadrado y. Essa é a resposta dessa... é a solução geral dessa equação diferencial que a gente acabou de resolver aí, que não é homogênea no caso,